Prenda religiosa, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desse segundo domingo do tempo da Quaresma nos convida a nós subirmos ao alto do Monte Tabor e contemplarmos, como São Mateus escreve para nós no Evangelho, Jesus que transfigurou-se diante dos seus apóstolos, o seu rosto resplandecente como o sol, as suas vestimentas brancas, transparentes como a luz, como a neve. E ao lado de Jesus apareceram dois grandes personagens, Moisés e Elias. Moisés, homem da lei, que recebeu de Deus os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Elias, o grande profeta, homem da oração, que conquistava o céu. O profeta Elias. E eles conversavam com Jesus sobre os acontecimentos próximos, que era a morte de nosso Senhor. Jesus já havia falado com seus apóstolos sobre a sua paixão. Não é propriamente que eles não deram importância ao que Jesus havia falado, mas era muito difícil para eles vislumbrar aquilo que Jesus estava dizendo, que aconteceria com tanta dureza, que era o seu sofrimento, a sua prisão, a sua morte. Eles envolvidos com Jesus, vendo os milagres, a multiplicação dos pães, a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos. E era muito difícil ver alguma coisa, conseguir identificar, ou ver alguns sinais daquilo que Jesus relatava, que ele seria preso, seria traído, seria morto, seria crucificado, com a morte mais infame, mais ultrajante. Mas Jesus levou 3 dos seus apóstolos, aqueles 3 que vão acompanhá-lo tão de perto também, no Jardim das Oliveiras, na sua paixão. E ao mesmo tempo que Jesus mostrava-se como Deus, deixando transparecer alguns reflexos da sua divindade, e Jesus falava sobre a sua paixão, conversava com eles sobre a sua paixão e a sua morte. E ouviram uma voz do céu que apontava para Jesus e dizia: "Este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei o meu agrado, a minha complacência, escutai-o." Prezados irmãos e irmãs, a igreja nos convida à contemplação desse grande mistério. Se nós somos católicos, graças a Deus, se faz parte da nossa vida, do programa da nossa vida, a nossa Santa Missa Dominical, a frequência dos sacramentos, com a graça de Deus, o quanto isso faz bem a nós, o quanto nós temos a alegria de estar aqui na casa do Senhor, o quanto interessa ou deve interessar a todos nós contemplarmos os mistérios de Deus, ouvirmos a sua voz, a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas é tão importante para nós também, depois de, eu diria, terminarmos esse momento dessa contemplação, dessa intimidade com o Senhor na Santa Missa, e mais ainda se nós o recebermos na Sagrada Comunhão, nós retornarmos para as nossas casas, para as nossas atividades comuns, fortalecidos pela graça de Deus, mas cientes de que, mesmo tendo esse momento dessa contemplação, desse grande mistério, dessa intimidade com o Senhor, nós precisamos voltar para a nossa luta, para o nosso combate de cada dia, fortalecidos na fé, cheios de esperança, confiantes em nosso Senhor. E precisamos retornar. Depois que eles tiveram aquela visão, contemplaram Jesus transfigurado, desceram do monte com Jesus. Jesus ordenou que eles guardassem aquele segredo, aquela visão até que eles contemplassem a ressurreição de nosso Senhor, mas que descessem do monte e continuassem a sua luta, a sua caminhada, o seu combate.
A vida do cristão, né, é sempre esse combate espiritual. E nós precisamos estar decididos a isso e cientes de que nós temos a graça de Deus, a garantia da graça de Deus, a garantia do impulso da graça, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas é preciso nós estarmos cientes também da nossa responsabilidade, o quanto nós precisamos decidir pela prática do bem. A primeira leitura de hoje é a carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo nos exorta e assim nos lembra: meus irmãos, nós somos chamados e o que agrada a Deus é a nossa santidade, é a busca da santidade. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. Por isso Ele nos recomenda: longe de nós a impureza, a imoralidade, isso não faz parte, não deve fazer parte da nossa vida. Porque Deus nos quer santos, quer nos conduzir à santidade, quer nos conduzir ao céu. E o fugir da tentação, o vencer a tentação, é preciso uma decisão nossa. A prática do bem é preciso uma decisão nossa. O uso da nossa liberdade é preciso uma decisão nossa. A sociedade moderna carece do senso de responsabilidade. Muitos querem fazer escolhas, mas não querem ser responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Apenas escolherem aquilo que é mais confortável, que é mais agradável, que é mais prazeroso, mas não assumirem as consequências dessas escolhas. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão 2 pontos, né? Um do Catecismo da Igreja e também um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, e que fala sobre a liberdade do homem. Diz assim esse primeiro documento: o homem pode orientar-se para o bem somente na liberdade que Deus lhe deu, como sinal altíssimo da sua imagem. Deus nos concedeu esse dom precioso da liberdade. Mas para nós usarmos a liberdade segundo Deus. E o documento cita um trecho do livro do Eclesiástico que diz assim: Deus quis deixar ao homem o poder de decidir. Deus nos concede a graça, ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, mas nós precisamos livremente fazermos a escolha e decidirmos pelo bem, decidirmos pela virtude, decidirmos por essa busca da santidade. Continua dizendo: para que assim procure espontaneamente o seu Criador, a Ele adira, se una livremente e chegue à perfeição plena e feliz. Portanto, a dignidade do homem exige que possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, movido e levado por uma convicção pessoal, e não por força de um impulso interno cego ou debaixo de mera coação externa. Mas, aí diz o Catecismo da Igreja, e algo que é tão importante para nós: a liberdade não se opõe à dependência nossa enquanto criatura para com Deus. A revelação ensina que o poder de determinar o bem e o mal não pertence ao homem, mas somente a Deus. O homem é certamente livre, uma vez que pode compreender e acolher os mandamentos de Deus. O quanto isso é importante para nós. Que a nossa liberdade não se opõe à nossa condição de estarmos submissos ao poder de Deus, submissos à lei de Deus. Então nós somos livres debaixo do poder de Deus. Somos livres nos limites colocados por Deus. Já trouxe essa reflexão aqui em diversos momentos. A lei de Deus não é algo opressor na nossa vida,
Mas Deus estabeleceu para nós os limites para facilitar o nosso caminho. Acabamos de recordar no início da Santa Missa, nesse tempo da Quaresma, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. São esses limites colocados pelo Senhor para facilitar para nós, deixar claro para nós o caminho da nossa salvação. E somos livres dentro desses limites colocados por Deus. Deus me deu a liberdade, eu posso escolher entre o bem e o mal, sou responsável por ela. Mas o catecismo diz que a nossa liberdade não pode se opor à nossa condição de criaturas de Deus, de filhos de Deus, e submissos à sua lei, à sua vontade. E qual é a vontade de Deus para nós? É que nós sejamos santos. Então as nossas escolhas, o uso da nossa liberdade, precisa ser nessa busca da santidade. Como é tão grande e tão nobre a nossa fé católica. Como nos eleva, nos conduz, né, ao sobrenatural. Nos convida a nós trilharmos esse caminho para um dia podermos contemplar o Senhor no céu. Para um dia podermos receber a recompensa de Deus no céu, a eternidade feliz no céu. Mas vai custar para nós cada decisão. A decisão de limitar o meu tempo e tirar o meu tempo para a oração. Preciso deixar muitas vezes, né, alguma coisa de diversão, alguma coisa no celular, uma perda de tempo no celular, na televisão, qualquer outra coisa. Eu preciso escolher, vencer a minha preguiça e rezar o meu terço. Eu preciso, no meu dia de descanso, domingo, em família, me decidir e escolher o horário para ouvir a Santa Missa, santificar o meu domingo. E quantas decisões, escolhas que eu preciso fazer. Aquilo que eu vou escolher para fazer parte da minha vida. Se me ajuda ou não num caminho de santidade, num caminho de virtude. Eu vou escolher quem vai fazer parte do meu círculo de amizade. Eu vou escolher o ambiente que eu vou frequentar. Se é algo que eu possa escolher, decidir. E preciso escolher segundo a vontade de Deus. Eu sou responsável, preciso decidir as vestimentas que eu vou utilizar. Se agradam a Deus ou não, se são modestas ou não. Se me ajudam a virtude da castidade, da pureza ou não, a mim e aos outros. Eu vou escolher, decidir e sou responsável pela mensagem que nós passamos também através da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos gestos. A mensagem que muitas vezes nós queremos passar por meio daquilo que faz parte da vida de tantas pessoas, das redes sociais. Eu faço a escolha, eu sou responsável e preciso ter a minha responsabilidade, sermos conscientes daquilo que vamos postar nas redes sociais, qual a minha intenção. Falava hoje na missa pela manhã, quantos sem nenhum escrúpulo, sem nenhum constrangimento, e todos os anos vão acontecendo e cada vez mais, se expondo com tanta imoralidade nas redes sociais, no período de férias, no verão, nas praias, além de se expor no lugar onde estão, mas não satisfeitos, se expondo nas redes sociais e aquilo permanecendo. E sendo muitas vezes instrumento para levar outra pessoa ao pecado. A nossa liberdade não pode se opor à vontade de Deus, à nossa condição de criatura e filho de Deus. E precisamos ser instrumentos da evangelização, e não instrumentos da condenação, instrumentos do demônio para levar o outro à condenação. A nossa responsabilidade enquanto cristão, católico. Mencionava hoje pela manhã, que às vezes a gente
conversando entre os padres, que às vezes no mês de janeiro, mês de fevereiro, a discrepância do número de confissões é tão grande, muito significativa. A gente tem o número, a gente precisa contar o número de confissões. A discrepância é tão grande, mesmo que as pessoas estão de férias em outro lugar, mas muitas vezes deixa a confissão para depois, porque talvez a confissão vai atrapalhar as férias, vai atrapalhar a exposição na praia, a exposição no verão, a exposição nas redes sociais. Que é um mínimo de bom senso, alguém que vem se confessar está disposto a mudar, a não repetir o mesmo erro, a mesma atitude. Talvez deixe para depois, para não atrapalhar as minhas férias, o meu verão. Mas o meu arrependimento que nos conduz ao sacramento da confissão, deve ser sempre acompanhado de um propósito. E no próximo ano tem verão, tem férias, tem praia, tem tudo isso. Não é só, e não pode ser somente uma confissão para eu poder comungar hoje. Mas uma confissão como um caminho de conversão, uma decisão sincera, verdadeira. Contando sempre com a graça de Deus. Porque muitas vezes nós falamos que parece de algo tão distante, né? O mundo imerso na imoralidade, na pornografia, em tantas coisas. Mas muitas vezes muitos cristãos católicos se encarregam de fazer parte, de viver, de dar continuidade, volume a tudo isso. Usando algo que pode ser tão bem usado, como quantas pessoas pela internet assistem a Santa Missa, quantos são catequizados, quantos nessa quaresma se levantam de madrugada e podem lá na sua casa rezar o terço, rezar o seu rosário, quantos acompanham, rezam com o Frei Gilson de madrugada, faz aquele compromisso quaresmal, quanto bem pode ser feito, seja para a evangelização. E quantos que confessam a fé católica, que comungam o corpo e o sangue do Senhor, se utilizam para levar os outros ao pecado, à condenação, de modo especial, à impureza. A contemplação do Senhor transfigurado nesse domingo é para elevar o nosso olhar, a nossa intenção, a nossa vida ao sobrenatural. Vai custar para nós o sacrifício de praticarmos, vivermos a virtude. A virtude da fé, a fé é uma virtude infundida por Deus na nossa alma. Mas a vivência da fé, o ato de fé, é uma decisão pessoal, é um ato humano. A fé ilumina a nossa inteligência, a graça de Deus fortalece a nossa vontade e eu vou decidir. Eu vou decidir viver a minha fé, viver o meu ato de fé. Estamos iniciando esse mês de março, hoje dia 1º de março. A mensagem principal é da quaresma, mas iniciamos o mês de São José. Peçamos a intercessão do grande São José, para que nós vivamos esse tempo quaresmal nessa busca da santidade. A Bíblia resume São José em brevíssimas palavras. Um homem justo, um homem temente a Deus. E na Bíblia essa palavra justiça é sinônimo de santidade. Homem santo, um homem temente a Deus. Homem que caminhava no temor do Senhor, ciente desse Deus que conhece o segredo dos nossos corações. E São José é modelo para nós da pureza, dessa busca da santidade, dessa intimidade com o Senhor. Peçamos a sua intercessão, a intercessão de Nossa Senhora das Dores, para que nós trilhemos esse caminho de conversão, responsáveis pelas nossas ações, confiantes na graça de Deus, mas cientes de que se nós queremos fazer a vontade de Deus,
nós já temos claro para nós qual é a vontade de Deus. É a nossa santificação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.